Então vamos lá. Acho que deu tempinho. Bom, nossa amiga Beth estava conduzindo o estudo no capítulo 3, né, do Livro dos Espíritos, quando fala da criação, né? E quando fala da criação, aqui no Livro dos Espíritos estamos abordando a criação mesmo, a criação geral, a criação absoluta, desde o planeta até os seres que habitam esse planeta. Isso, naturalmente, ela já explorou bastante. Eu estou fazendo uma pequena recapitulação, até para meu motor pegar, né, nesse embalo. Então, quando se fala da criação, naturalmente, Kardec, muito esperto, abordou a coisa de uma forma inteligente. Ele fala assim, a formação dos mundos. Então, ele não está falando só da formação deste mundo aqui, que era uma ótica anacrônica, uma coisa do passado extremamente, tudo girava em torno da Terra, que Deus sabe quantos foram incendiados, queimados, decapitados, por dizerem essa coisa, né? Depois também fala formação dos seres vivos. Por que a formação dos seres vivos? Porque é a vida em si brotando já da vida da Terra. Para que possa, em seguida, no item 3, explicar como pode ser o povoamento da Terra. Naturalmente, esse povoamento deve se repetir na pluralidade dos mundos, que é o item 4, aliás, o item 5 do nosso estudo, passando, eu pulei aqui, que eu não vi direito, está longe o livro, na diversidade das raças humanas, que perfeitamente está adequado a esse contexto. Na diversidade das raças humanas, tanto aqui nesse planeta como, quem sabe, em outros, né? Na pluralidade dos mundos e, finalmente, nas considerações e concordâncias bíblicas no que toca à criação. Então, pelo que a Beth já tinha conduzido, né, ela tinha deixado aqui para a gente fazer um estudo do penúltimo e do último parágrafo dessa parte primeira aqui, capítulo 3, que fala da criação. Então, fazendo uma rápida recapitulação, quando eu fiz essa introdução, eu fiz questão de pontificar em cada um desses nomes, em cada um desses aspectos, exatamente para que a gente pudesse se posicionar um pouco no passado e vir para o momento atual, para o momento que a gente vai estudar. Então, não acho interessante a gente mastigar mais ainda esse passado, que provavelmente foi muito bem feito por ela, eu até assisti uma vez, né? Mas vamos... Isso, nunca se esqueçamos, exatamente aí o Simba. Datam de 1869. Tá certo. Mas mesmo assim a gente vê que até hoje nada mudou, né? Nenhuma vírgula se modificou. Não quer dizer que não vai se modificar, ele mesmo deixou em aberto, né? Que aonde o Espiritismo viesse se controverter com a ciência, e ele teria que se modificar pela provação, pela prova, né? Por A mais B, que a ciência ia trazer para a gente. Então nós estamos, conforme está dizendo o Dudu aí, em eterna transformação. E a única coisa certa na vida é a mudança. A única coisa certa na vida da gente é a mudança. Então deixa eu ver aqui o que o Danilo escreveu. Teve um espírito que se chama Velho Pai Joaquim e tal, falou que não existe um amor puro e verdadeiro, o amor universal. Mas eu acredito que esse amor puro e verdadeiro existem. Existem aí, a gente sabe que controvérsias e mais controvérsias, mas a nossa posição pessoal é que vai prevalecer nisso. Você crê ou não crê nisso? Isso te faz bem ou não faz bem? Parece coerente, parece lógico, parece de bom senso que seja assim? A vida deve estar apoiada realmente no amor? Ou Deus nos criou por outro tipo de motivo que não fosse o amor? Nós com certeza fomos criados pelo amor de Deus. Não é? Então vamos lá, gente, vamos entrar no assunto em si, que fala das diversas raças
que habitam o planeta. Então o meu livro aqui é da FEB, tá? Pode ter alguma coisa diferente do de vocês e tal. Mas vamos lá. A diversidade das raças corrobora, quer dizer, dá ok nisso, dá seguimento, né? Igualmente esta opinião. Quer dizer, ela confirma, a diversidade das raças confirma tudo isso que foi dito antes. Até porque fala-se de Adão, e como pode, anos depois, 600 anos depois, ter acontecido uma explosão de pessoas nos mais diversos pontos do planeta, com cada um com características físicas incríveis, né? Então completamente diferentes, e como isso poderia ser? Desmontando, portanto, aquela ideia de Adão. Né? E aí, com base no bom senso, na lógica, né, a gente concorda com isso diante da falta de argumentos que resistam a essa lógica, a essa razão. O clima também e os costumes produzem, é certo, é claro, né, modificações no caráter físico. No caráter físico. A gente vê o esquimó lá, né, e a gente vê na África, que diferença tem. Os organismos são adaptados para isso. A cor da pele também é adaptada. Né? Consequentemente, todo um processo de conduta, de criação, de educação, tem valores diferentes. E não poderia ser de outra forma. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. A gente tem uma ideia completa de onde podem ir essas influências. Vamos pensar nos povos japoneses, né, cujos rostos são diferentes. Por quê? Já ouvi falar que é por causa do vento forte que tinha por lá. Não tenho certeza, mas passo para vocês como mais uma dúvida até. Né? Mas o amor puro e verdadeiro existe. No coração de Deus, Pai, existe esse amor puro e verdadeiro que sempre vai sentir pelos seus filhos. Eu sou perfeitamente a favor. A minha opinião é essa. Nós fomos, falo de novo, criados pelo amor de Deus, para sermos também co-criadores no processo da criação, que para mim é eterno. Não é mesmo? Então vamos lá. Aqui a letra é tão pequenininha que para pegar de onde a gente para às vezes é difícil. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver entre essas certas raças diferenças constitucionais mais profundas do que as do clima é capaz de determinar. Então, estabelece diferenças de constituição do corpo bem mais profundas do que aquela que somente o clima, né? O clima frio, o clima quente, quer dizer, a coisa é mais complexa que isso, vai mais longe. A gente falou no início, eu falei no início, dando um exemplo simplório, né, de Polo Norte e África. Mas agora vamos pensar um pouco mais fundo e diz que a coisa vai muito mais longe que isso. A diversidade, ela está colocando, obrigado, querida, obrigado. Tá? Agora nós não tínhamos combinado fazer isso, agora que eu estou entendendo. A gente tem um pouquinho de improviso aqui por causa da viagem da Beth, mas vamos ver se a gente daqui para frente faz uns estudos juntos, né? Quem sabe? Estou no ritmo da Betinha, tá certo, Kelly. Obrigado, filho. Então vamos lá. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. No meio disso a gente vê os intermediários, né? Tem aqueles povos muito claros, muito brancos. Só a tradução é a do Herculano. Editora Leite, ok. O cruzamento das raças dá origem a vários tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria. Não os cria. Olha só. Apenas produz variedades. Variedades. Dentro daquele contexto, vamos dizer, principal de raça, né? Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Olha só. Se houvesse raças distintas, aí se pode explicar por que a existência dessas raças distintas. Então não dá para acreditar na história de Adão. Fica uma coisa frágil.
não subsiste, não resiste a uma análise mais profunda. Como, porém, se explicará a existência delas, atribuindo-se-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada. Como se há de admitir que em poucos séculos os descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Tão pouco admissível é semelhante metamorfose. Isso contraria a razão, não é? Quanto à hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, eu não sei o que é pulgão, ia ver no dicionário agora, mas não deu tempo, tomara que não seja uma pulga grande, para o pássaro e o peixe, ainda uma vez pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Por isso é que Kardec diz que o Espiritismo não poderia ir de encontro à própria ciência. E a ciência e o Espiritismo, pelo contrário, eles se completam. Um explica o que o outro não consegue. Está aí a grande chavão da coisa. Tudo, ao invés, se explica, admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou. Se pretende, era aquela questão bíblica, né? Que diversas são as origens. Que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada. Que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial confundida com o cataclismo geológico. E atentando-se, finalmente, na forma alegórica, que é peculiar ao estilo oriental, forma que se nos depara nos livros sagrados de todos os povos. Isto faz cada um de nós, né, ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas a doutrina que pedem cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir as que combatem. Quer dizer, dar diretamente como falsa, a gente não deve fazer isso. Nunca. Nós precisamos de argumentos sólidos, de preferência até científicos, porque contra argumentos científicos não há contestação. Por isso, nosso espiritismo é ciência, é filosofia e também é religião. E começou como ciência, explorado como ciência por Kardec, investigado por ele, né? E assim, Luiz e Pulgão, inseto afidídeo que suga a seiva das plantas. Ah, muito obrigado. Você deu uma grande dica aqui. Agora já tem alfidídeo, sim, Luiz, um hemípero. Que bom, hein? O pessoal aqui está afiado, hein? Está mais além da imaginação. Então, essas ideias religiosas, longe de se perderem em alguma coisa, elas se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse é o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. E a Beth falou no último estudo sobre o cético também, né? Então, dentro desse contexto, que apesar de ser novo para mim aqui no estudo com vocês haviam pego direitinho tudo que tinha sido explicado, ficaram com alguma dúvida que eu talvez possa esclarecer, ou estão satisfeitos com aqui, a gente pode seguir em frente. Vocês, por favor, deem uma orientação para mim, dão uma dica para mim. Podem fazer perguntas, só pode. Se eu vou responder, eu não sei, mas vamos lá, pode fazer. Tá certo, Dudu, tá bom. Kelly, legal, beleza. Se vocês tiverem, a qualquer momento, perguntem. Se for uma pergunta que, evidentemente, pode acontecer, né? Não tem nada com o nosso contexto, depende do conhecimento de cada um de nós, aí eu explico carinhosamente que isso não dá para a gente colocar nesse momento, porque foge ao nosso roteiro de estudos, mas que isso, sem dúvida nenhuma, é digno, seja o que for, é digno de ter a dúvida tirada. Ok, gente? Então, a gente dá como encerrado
a parte da criação. O importante é ter em mente que o objetivo de Kardec, o objetivo dos espíritos aqui, foi explorar a criação, entendendo como criação a formação dos mundos, dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, diversidade de raças, pluralidade de mundos e considerações diante da Bíblia, que é o livro básico que tem por aí. Vocês desculpem, eu estou meio gripado, tá? Eu toda hora estou fungando. E aí, o que fica em seguida para a gente estudar? Se nós estamos falando da própria essência da vida, estamos falando da criação, nessa deixando irmão namora com irmão de sangue. Não entendi a tua pergunta, Danilo. Mas nessa época Deus deixou o irmão namorar com o irmão de sangue, é isso? Não. Pelo que eu estou entendendo aqui a tua pergunta, você está nas mãos de Deus o deixar e o não deixar, né? O deixar e o não deixar é um problema da gente decidir. Gente, quando eu falo nós, seres, né, humanos, espíritos encarnados, que tomamos decisões certas ou erradas e que ficaremos, portanto, responsáveis por ela. Porque somos espíritos imortais e nós precisamos de quitar débitos existentes, porventura, com as nossas próprias consciências. Não é? Então não foi Deus que permitiu. Tudo Deus permitiu. Né? Tudo. Ele, quando criou o homem, ele deu o livre-arbítrio e também criou a reencarnação, o processo da reencarnação. O livre-arbítrio e a reencarnação vão conduzir a gente até a felicidade. A gente ainda vai, tomara que falar de felicidade um pouco, eu acho muito importante marcar com bastante veemência que nós estamos aqui para sermos felizes. Apesar de todos os nossos problemas, apesar de tudo. Mas irmão namorar com irmã, sim, você está colocando a coisa como pecado, né? Não deve acontecer isso, tá? Mas de quem é a culpa? Do irmão? Da irmã? Afinal de contas, eles decidiram fazer isso? Ou foi a força? Então, um tem culpa e o outro não. Se foi os dois querendo, os dois têm culpa. Né? E que trata-se pelo catolicismo como a palavra pecado. Consequentemente, gera a intenção de castigo. E não temos nada a ver com castigo. No Espiritismo não existe castigo. Não existe a palavra castigo. O que existe é quitar seus débitos com suas consciências. Né? Mas não houve aquiescência de ninguém, até porque, conforme disse a nossa irmã Beth, Deus não fala, né? Então vamos lá, tá certo. Bom, vamos falar agora, gente, do princípio vital. E é preciso muita atenção, porque a gente vai lidar agora com algo que muita gente acha difícil de entender. Não é tão difícil assim, não. Se a gente prestar atenção, e principalmente, a partir do momento que fizermos o estudo aqui, sugestão, mergulhem no estudo por vocês mesmos, a fim de arrumarem, porque não é num papo, não é num estudo, ou seja, não é o caso aqui que eu não gosto de falar isso, palestra, eu prefiro falar que eu sou expositor de estudo, né? Mas não é após um papo desse que a gente sabe tudo, não. Não é não. Tem que cair dentro lá do negócio e mergulhar para valer. Para ler esse pouquinho aqui e conversar com vocês, eu passei o dia inteiro hoje reavaliando verdades para mim. E aparentemente já sabia disso. Mas não custa nada reaprender isso, revisar. Nós precisamos de fazer isso, tá? Seres orgânicos e inorgânicos. A vida e a morte, inteligência e instinto. Vamos ler de novo e vamos pensar juntos. Do princípio vital. Para falar do princípio vital, está falando de vida, né? Falando de vida, está falando de seres orgânicos e inorgânicos. Consequentemente, está falando da vida, né? Da vivência, e também está falando da morte, está encostando nos dois extremos.
E também está falando de aquilo que preside a nossa vida, que é um instinto e que também é a inteligência que nos faz ir para frente. A inteligência que hoje se declara abertamente para todos nós através da tecnologia. Nós vamos muito bem de inteligência, graças a Deus e obrigado. Mas como é que vamos de moral? Como é que nós vamos de ética? Ética na política, ética na medicina, ética nas relações humanas, ética nas relações de trabalho, enfim, ética e éticas com S. Isso tudo tem a ver totalmente com a felicidade de cada um de nós e com uma vida decente no planeta, com uma vida concordante com a felicidade, que busquem a felicidade de fato. Quantos países têm tanta coisa e quantos não têm nada? Alguma água pode nascer num país, passar pelo outro e de repente desviam a água lá e o outro país morre de sede. Pode acontecer? Pode. Já li livros a respeito de guerra mundial sobre falta d'água. Porque é algo que pode acontecer? Pode, gente. Poder pode. Se vai, eu não estou aqui para adivinhar. Mas poder pode, tem potencial para isso. Não é? A mesma coisa como dispor de uma bomba atômica. Vai ter bomba atômica, não vai ter guerra atômica? Não necessariamente. Será que faz parte do desenvolvimento do homem ficar com essa banana quente na mão? É para pensar. A inteligência foi dada. Inteligência pertence ao espírito, não pertence ao cérebro físico. Então, já tem a bomba. Se vai ter guerra atômica, é de se pensar. Você vê que já existe há um bocado de tempo. Né? 2 já foram jogadas lá, que a gente já sabe, lá para o Japão. Hiroshima e Nagasaki. O resto já tiveram milhares estocadas. Agora eles estão até desfazendo de algumas, porque estão vendo que não precisa de tanta bomba para acabar com a Terra. Então a gente tem que pensar nisso também. Faz parte do nosso processo de investigação enquanto espíritas. Né? Depende do Irã, né, Simba? Depende do Irã. Então, vejam bem, seres orgânicos e inorgânicos, que é o primeiro passo que a gente vai dar dentro disso. Os seres orgânicos são os que têm em si, uma fonte de atividade íntima, que lhes dá a vida. Olha o que a gente está estudando, princípio vital. Está falando da vida completa como ela é, ou está falando de algo que inicia? Está falando de princípio vital. Então, os seres orgânicos são os que têm em si, guardam dentro de si, uma fonte de atividade íntima. E essa fonte é que lhes proporciona as condições de vida. Esses seres orgânicos nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e acabam morrendo, que é o ciclo da vida. Nós somos seres orgânicos. Animais são seres orgânicos. São todos providos de órgãos especiais adequados aos seus corpos para que a execução dos diversos atos da vida possam ser levados a efeito. Esses órgãos estão apropriados às necessidades que a conservação que lhes é própria lhes impõe. Esse lhes impõe me impõe e impõe a cada um de vocês e a cada animal, não é? Estamos falando de princípio vital, não confundir com mais nada. Tá? Nessa classe estão compreendidos os seres orgânicos, os homens, os animais e até as plantas. Não tínhamos falado das plantas e aqui estão as plantas. Por quê? Elas têm vida, crescem, produzem frutos, são viçosas, morrem com falta d'água. Então elas têm uma característica de ciclo de vida que também as coloca em certa igualdade de compreensão com as nossas vidas de seres humanos e com as vidas dos animais. Porque elas crescem, nascem, crescem e morrem, traduzindo em miúdos. Então elas são seres orgânicos, tá? Que carecem de vitalidade, de movimentos próprios. Elas buscam o sol, muitas, né?
e que se formam apenas pela agregação da matéria, tais minerais, a água, o ar e etc. A agregação da matéria vai fazer surgir formas de vida com certas características que podem até comportar a inteligência, que é o caso do ser humano, corpo do ser humano habitado pelo espírito. Fototropia, colocou o Dudu lá. Muito bem, Dudu. Na pergunta 60, ele faz o seguinte questionamento. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos também. Já está começando aqui a esperteza de Kardec, como é que é? Ele faz passo a passo cada, né? A resposta da espiritualidade superior: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Não terminou aqui falando de que são todos que carecem de vitalidade porque movimentos próprios e que formam apenas pela agregação da matéria? Então é preciso que haja agregação na matéria para que hajam os corpos e haja também a possibilidade de vida. Com os corpos decompostos, como é que haveria vida? Como é que a gente conceberia a existência da vida? Da vontade, da busca pelo sol, no caso das plantas, do instinto de reprodução, no caso dos animais, a inteligência no homem, tudo desagregado. Como é que pode haver isso? Não está tudo agregado num ambiente só, num corpo só, vamos dizer assim. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos, diferença que ele está perguntando, a matéria é sempre a mesma, olha a resposta, a matéria é sempre a mesma. Porém, nos corpos orgânicos está animalizada. E se animalizada vem de animal ou vem de alguma coisa diferente? Isso, é a mesma, só que é animalizada. É animada, a gente pode pensar dessa forma. Animada por algo, né? Se existisse um corpo sem espírito, seria uma mera massa de carne. Isso está escrito nos livros, a gente sabe disso. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Vamos pensar no homem. O corpo do homem, já completo, tem condições de receber o espírito para desenvolver o espírito nesse ambiente físico, de corpo, de carne, de sangue, de limitações, que o espírito em si não vai ter mais limitações, né? Mas precisa de aprender até lá a sua vida limitada no próprio campo da matéria. Então veja bem, sua união com o princípio vital. O que é princípio vital? Ele pode ser comum a vários, como a gente estava falando aqui, animal, planta, ser humano, ele é comum, é um princípio que está se vitalizando, até ganhar proporções de que mereça ter uma matéria para ocupar, não é? Mal explicando, tentando montar um conceito, é um assunto, como eu disse, meio árido, né? Era preciso um corpo para que esse fluido o animasse, dentro das características que esse corpo tem para viver. Simba, nunca nos esqueçamos que já passaram século e meio ou mais de pesquisa após tais conceitos que ainda continuam válidos. Perfeitamente, Simba. É isso mesmo, exatamente isso. Você traduziu muito bem, né? Tudo isso que está sendo dito, que foi dito por Kardec, vem sendo repetido e que nós estamos de novo repetindo, ainda não retocou uma vírgula. E olha que eu conheço muitos médicos, frequento não estou dizendo que sou para me vangloriar disso não, porque isso não tem valor, né? Estou dizendo que eu conheço muitos médicos, tive a oportunidade de transformar 3 ou 4 deles em espírita, vagarosamente, utilizando os detalhes, os recursos, a linguagem médica. Eu trabalhei muito tempo em hospital, apesar de não ser médico,
Eu trabalhava com informática hospitalar, era outra coisa. Mas quantos eu já vi fazer uma modificação? Né? A AME, a Associação Médica Espírita do Brasil, do Rio de Janeiro, e vários aí. Né? E o pessoal está se rendendo, sim, à evidência de que existe algo após a vida. Existe vida após a morte. Então, vida não é sinônimo de estar acordado. Vida é sinônimo de vida, de eterno. Estamos chegando a esse conceito. Mais dia, menos dia, nós vamos esbarrar com o perispírito. E eu acho, particularmente, que não falta muito para isso. É uma consequência natural do avanço das pesquisas. A gente vai esbarrar com o perispírito. Esbarrou com o perispírito, nós vamos procurar o espírito, nós vamos encontrar essa matéria, essa condição. Encontrando essa condição, o que a gente vai? Reencarnou para poder evoluir, exatamente. Mas o que vai acontecer? A responsabilidade sobre nossos atos é que vai presidir a nossa consciência. E aí a ética, como é que fica, hein? Se eu estou roubando, matando, fazendo tudo hoje, eu sei que não vou morrer e vou ter problemas no futuro por causa disso, no mínimo eu vou repensar nessa encrenca. Melhorou o som aí, Dudu? Né? Então, no mínimo, eu vou me preocupar muito com essa encrenca. E aí sim, eu particularmente, acho que as coisas vão começar a funcionar melhor no planeta. Não é coisa para agora, tem muita gente sendo presa, tem muita coisa acontecendo, desastres naturais têm acontecido, isso não é por vontade nenhuma de ninguém, isso aí é natural. A Terra veio do Sol, era uma bola fumegante, à medida que se esfriou, veio a água, então nada disso foi feito a sinais de mágica, varinha de condão. Foi ao longo de muito tempo. Então, muito tempo também demora para que a gente se modifique. Aí as coisas começam a fazer sentido. Então, o princípio vital reside em algum agente particular, ou ele é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Afinal de contas, ele é efeito ou é causa? Interessantíssima essa pergunta, né? Interessante, esperteza de Kardec. Aí os espíritos superiores dizem o seguinte para ele: vamos ler com calma, porque como eu disse no início, eu vou sempre recordar aqui, esse é um assunto para ser estudado calmamente, se necessário até mais de uma vez. Mas no final eu vou ter uma surpresinha para vocês, eu vou deixar duas coisas aqui para vocês estudarem, e prontas, vocês provavelmente vão gostar. Então, qual a pergunta? Reside o princípio vital em algum agente particular, ou ele é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Ele é efeito ou é causa, afinal de contas? Uma coisa e outra, as duas coisas. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Não pode a matéria viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e todos os seres que o assimilam. Não é? Quem dá essa vida mesmo, hein? Quem? Qual é o título do nosso estudo aqui? O princípio vital. Não é que é importante dar uma voltadinha lá atrás? E não tão atrás assim. Então vamos em frente. Vimos então que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Ele falou espírito e matéria, né? E agora está falando de novo do princípio, ele está explorando aqui o princípio vital. Então o princípio vital será um terceiro? Aí dizem os espíritos para ele, é sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio, o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois tudo isso deriva de um só princípio.
Voltamos lá no princípio vital. Tá dando para pegar, gente? Estou indo meio rápido, estou lento demais. Dá uma orientação. Tá pegando, Dudu? Tá bom. Tá legal. Beleza, ótimo. Sim, tá bem. É um assunto árido, tá? Não é de difícil, eu não posso entender, não. Não é isso. Vai ter que ler algumas vezes. E tá bom, né? Tá bom da gente ouvir. Por quê? Porque eu também dei uma estudada antes e fica melhor, sempre fica melhor, né? Mas vai por aí. Então, parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo, distinto, e sim numa propriedade especial dessa matéria universal, devido a certas modificações. Pergunta inteligentérrima de Kardec. Ele se aproveitou das outras respostas, fez uma conjugação e fez uma pergunta coerente. Dentro da dúvida, daquele que não sabe, ele fez uma pergunta inteligente. Ele usou o raciocínio, montou e fez uma pergunta inteligente. Aí que resposta ele obtém? Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações. Isto é consequência daquilo que dissemos. Vamos ler de novo. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, que se distingue, e sim numa propriedade especial daquela matéria universal que tudo é composto, devido a certas modificações, como já se falou antes, que elas podem sofrer. Parece daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial devido a certas modificações. Ratificou aqui. Isto é consequência do que dissemos. O princípio vital reside em algum dos corpos que nós conhecemos? Outra pergunta brilhante de Kardec. Obtém a seguinte resposta. Ele tem por fonte o fluido universal, que é o fluido cósmico universal, né? E é o que chamar de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado, porque anima, né? É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, às vezes, quando a gente está num centro, está fazendo um curso, a gente faz assim, Deus, espírito e matéria, coloca 3 bolinhas no quadro, né? Vocês lembram disso? 3 bolinhas no quadro. Então, como é que essas coisas se transformam e dão ensejo a tudo isso que a gente está falando de mundo, de vida, de plantas, de seres humanos, né? Do próprio perispírito, se a gente fosse estudar lá no fundo, não é? A gente ia chegar à conclusão que também era uma modificação que estava surgindo para poder servir de elo de ligação entre o corpo e o espírito. Ele precisaria, entre aspas, de um colchão que viesse a ter. Tá legal, Silvio? Obrigado pelas suas contribuições aí. Valeu, hein? Tá bom. Que isso? Que reverência o que, meu amigo? Vai com Deus. Então, vamos lá. Ele tem por fonte o fluido universal, e é o que chamamos de fluido magnético. Quando a gente fala assim, princípio universal, fluido magnético, princípio vital, isso parece fazer uma zorra total, né? Não parece? Vamos dizer a verdade? Parece, não é? Mas estão observando que à medida que a gente vai passo a passo, vai levando isso, vai detalhando isso, vai voltando atrás, vai comparando, e tomara, pegue sozinho para estudar também, isso vai se desfazendo, essa confusão se desfaz. Por exemplo, uma confusão que existia e pode existir muito na cabeça das pessoas é o seguinte: como é que se chama um espírito quando está encarnado? Pode responder na tela para mim. Eu agradeço a vocês. Com que nome se dá a um espírito encarnado? Um nome geral, genérico. Então eu vou dizer, não é alma? Isso, negrão. Não é alma? Alma, isso.
Por que alma? Né? Por que não espírito? Espertamente para distinguir da alma desencarnada, vamos dizer desse jeito. Que essa sim, vamos chamar de espírito. Essa está fadada a ser espírito puro, ou seja, aquele que não tem mais necessidade de reencarnar para a sua evolução, até reencarna para a compreensão. Vide Jesus. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sem ler. O que vocês acham? Se chama-se princípio vital. Princípio vital. Resposta: sim, modificado segundo as espécies, é ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, sem vida. Porquanto o movimento da matéria não é vida. Esse movimento, ela o recebe, não o dá. O dá é produzir, não tá aí, a Cristina colocou, eu não sei, o teu livro é outro, né? Recebe o movimento, não o produz, está aqui, nós acabamos usando, eu estou usando outro livro, ela está usando, e sem ler, eu cheguei à mesma conclusão lógica que ela, né? Então é isso que a gente precisa de prestar. Eu gosto muito de chamar a atenção para esses pontos, para que não hajam no futuro mau entendimento de muitas coisas, vamos dizer, mais primárias dentro do estudo do Espiritismo, que a gente tem dúvida, para a gente não precisar, sozinhos, voltarmos muito atrás. Sempre vamos poder fazer isso sim. E temos o direito e o dever de fazer isso. Mas dentro do possível, vamos utilizar a nossa paciência, a nossa inteligência, a nossa tolerância, no sentido de enfocar cada vez mais, né? O que a Luísa colocou? A matéria em si é inerte, o princípio vital vem para animá-la. Sim, é isso aí. Traduziu em poucas palavras. É isso que a gente pretende, falando às vezes um pouco mais, né? Arrancar isso do entendimento de um de vocês, que vai colocar na tela e os outros vão raciocinar em cima. Se fosse um estudo com quadro negro, isso aí é outra conversa. Você vê que o estudo aqui no Paul Talk requer outro tipo de abordagem, a gente aprende a fazer isso, estamos aqui lutando para aprender sempre. Nós já conseguimos colocar, um dia nós vamos tentar fazer isso aqui, se Deus quiser, a gente vai colocar audiovisual aqui dentro do Paul Talk. Eu já fiz isso uma vez, lá na sala Espiritismo Net, num estudo sobre aborto. Então, essas coisas são extremamente importantes e que nos dão vontade de perseguir, de seguir o estudo. O fluido vital é retirado do FCU, fluido cósmico universal. É isso. Está aí, tá aí as modificações. E qual é o ponto comum a tudo? É o fluido cósmico universal. O ponto comum está aí, gente. Tudo se deriva dele. Vê que coisa inteligentérrima. Não tem passe de mágica nessa história. É tudo, conforme dissemos no início, tudo muda. Essa mudança é que constrói. Se ele é retirado do fluido cósmico universal, ele é manipulado, nem que seja no plano espiritual, longe da nossa capacidade de manipulação nossa do ser humano, e para se transformar em algo depois, mas é manipulado. Mas ele parte de um único princípio. Daí as leis serem perfeitas e imutáveis, as leis do nosso Pai, as leis de Deus. Aí a gente passa a dar mais credibilidade a essas coisas. E isso nos impulsiona a estudar. Não é, gente? Bom, a vitalidade é atributo permanente do agente vital. A vitalidade, olha só, é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Outra pergunta brilhante. Resposta: ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Por isso que eu volto a repetir. Então aquela união, né,
ser que nasce de uma massa disforme, sem a presença da vitalidade, é considerado uma mera massa de carne. Já lemos isso lá para trás, já estudamos isso, né? Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida. A união dos dois é necessária para produzir a vida. Produzir a vida. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente, enquanto o agente vital não está unido ao corpo. Aí os espíritos respondem, sim, é isso. Aí vamos lá, vamos tentar complicar um pouquinho, já que está todo mundo colaborando, escrevendo bastante. Vamos lá, vamos pensar na fecundação, né, gente? Na fecundação. É vida aquilo que está dentro da mulher? Vamos lá. Pode arriscar para responder, não tem perigo não. O que está dentro da mulher que está grávida, é vida que ela tem lá? Ah, é vida, né? É sim, é vida. Por que é vida? Porque já está unida a um espírito. Já tem fluido vital ali. Já tem fluido cósmico universal circulando naquilo tudo, tanto na mãe como no filho. É só uma questão de desenvolvimento. Agora, aquele corpo de carne tem vida. Vida que vai produzir o quê? Seu crescimento, seu nascimento, novamente seu crescimento como criança, e assim ficando adulto, etc, etc, até a hora que ele tem de desencarnar e voltar para o plano espiritual. Então, uma simples colocação dá margem a gente tirar tantas conclusões, não é? E se torna gostoso estudar isso tudo. Agora vamos lá ver um último aspecto aqui. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe uma impulsão da atividade íntima que ele tem. Ou seja, do princípio espiritual que existe entre eles. O princípio vital, o princípio, não, eu falei virtual? Não, é vital. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. A gente consome fluido vital. Consome como a gente consome comida. Não é? A gente gera energia para mexer com os músculos como? Através de alimento. Precisa entrar alguma coisa para a gente poder usar isso, gastar isso. A vida também precisa de fluido vital. E quando esse fluido vital se esgota por falência múltipla dos órgãos ou por algum funcionamento péssimo de algum órgão, o que acontece? Esse fluido vital acaba. O que acontece? Acaba a vida material. Que sinônimo tem isso? É a morte. Não? É o desencarne. Falou bem, Luiz. Então, às vezes eu uso alguns termos fortes assim, até para chamar a atenção, ver se o pessoal está atento. Então é a pura realidade. O princípio vital é a força motriz que dá impulsão aos órgãos. A ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito, que desenvolve o calor. A Kelly já tinha colocado aí no texto. Uma coisa gera outra, uma coisa deduz outra, provoca outra. Aquilo que eu falei no início, tudo muda. A única coisa certa na vida é a mudança, graças a Deus. Nada fica estagnado. Nós podemos estagnar na nossa evolução espiritual. Problema nosso. Quanto tempo nós vamos poder estagnar? Um bocado de tempo. De quem é o problema? De cada um de nós. Aqueles que nos cercam, que gostam de nós, o que eles fazem? Tentam nos ajudar o tempo todo. Como é que eles conseguem ou não conseguem? Depende da nossa vibração. Então o Negrão pergunta aqui, então a diferença entre espírito, fluido vital e seres orgânicos é a quantidade de fluido cósmico universal empregado em cada um? Você pode dizer que existe aí sim isso. Você pode dizer que isso é uma realidade. Agora, garantir, conforme você está colocando, então a diferença entre espírito, fluido vital e seres orgânicos e a quantidade total empregada de cada um? Você vê que é um misto disso aí.
Espírito, conforme está dizendo a Kelly, é o ser inteligente da criação. É o ser inteligente. Quem cria o Espírito? Quem cria o Espírito? Vamos lá. Olha como é tão legal, né? Que uma coisa puxa a outra, gente. Olha só. Deus cria os Espíritos. Nós criamos o corpo dos nossos filhos. Ele cria os Espíritos. Então o fluido vital é o fluido da vitalidade, é o corpo perfeito, Kelly. Legal, assim que é bom a gente dividir esse tipo de coisa. Está entendendo, Negrão? Chegou a entender? Entendendo melhor, pelo menos? Beleza? É isso mesmo, faz pergunta quando não souber, aqui a gente se vira para responder, vamos dar elementos depois para você tentar, ou qualquer um aqui. E se eu não puder responder, eu vou estudar para quebrar a cara para poder responder vocês, tá? Fica aqui combinado. Bom, eu me entusiasmei e já estou vendo que a gente já está começando a passar da hora. Tá? Então eu vou colocar aqui um endereço na tela, onde vocês vão pegar PPS falando de fluido vital, falando disso, daquilo outro que a gente acabou de falar aqui. PPS espetaculares, feitos por uma pessoa que coordena muitos trabalhos do doutor, eu esqueço o nome dele, meu Deus, eu sou fã número 1 dele. Esqueci agora. Mas ela é Alda Cunha. Ela é geneticista especializada em genética humana. E eu criei um sitezinho para ela, tem 3 minutos, né? Eu criei um sitezinho para ela junto com o meu site, né? Então, como eu não tenho arroba, eu não posso botar o site todinho aqui na tela, eu vou botar faltando uma letra só, que eu vou botar entre parênteses depois qual é essa letra aqui, tá? É a letra A. O nome dela é Alda Cunha. O meu site é rei.naldo.com.br. Então, eu fiz um site, estou montando aí no site para ela, já fiz uma mini página. Isso, meu site está no banner, né? Desculpa, isso mesmo. Então, se vocês entrarem nesse aqui, que é uma coisa que eu fiz dentro dele, ó, bota o A na frente, tá? É aldacunha.naldo.com.br. Ali vocês vão encontrar apostila de mais de 100 páginas falando de espiritismo e genética, falando de tudo aquilo que vocês com certeza vão babar de ver. Eu tive a grata satisfação de conhecer essa pessoa, de ser aluno dela e de criarmos uma amizade fantástica. E ali dentro vocês vão ter cada PPS, gente, cada PPS falando dessas coisas. Nossa! Podem mandar para quem quiser, podem distribuir, óbvio, dai de graça o que de graça recebeste. É meu lema, é o lema dela e deve ser o lema de qualquer espírita, né? Tá, gente? Tudo legal? Sua rainha, muito boa noite. Chegou atrasada, mas chegou, né? Então, satisfeito, gente. O feedback, por favor, de vocês, para mim é importante. A primeira vez que a gente tem um contato assim, né? Tá? Cuidado com o polimento na vaidade. Não é assim. Aprovado. Assinar a carteira. Tá bom, aquela eu gostei. Tá legal, gente, tá bom. Muito obrigado, então, pela força. E vamos estudar juntos, sim, por que não? Vamos estudar. Estou precisando aprender tanta coisa. E aí vai você obrigado a estudar da frente para depois Jesus paga o melhor salário, né? Com certeza. Mas eu sou obrigado a estudar para passar para vocês. Então eu também sou o primeiro beneficiado, né? E a maior parte de todos os nossos problemas, de todas as nossas obrigações, a maior parte é a nossa evolução. Estamos aqui para evoluir. É o nosso único e definitivo valor. Então, Francis, o Francis já sobe direto, Kelly? Sobe, né? Então tá, meus amigos, uma boa noite para vocês todos e agradeço a compreensão de vocês e a paciência também, tá bom?
Um beijo em cada coração. Fiquem com Deus.